So I titled this Hollywood's War on God. Então o título é A Guerra de Hollywood contra Deus. We should study the nature and character Devemos estudar a natureza, o caráter and the extent of spiritual wickedness in high places, e a extensão da impiedade espiritual nos lugares, nas alturas, lest we become duped by the powers of darkness. a fim de que não nos tornemos entorpecidos pelas forças das trevas. But how difficult it is to awaken the minds to realize their continual activity Mas como é difícil despertar as mentes para que percebam a atividade contínua and great earnestness of our wily foe, e a grande avidez de nosso inimigo. notwithstanding the warnings and cautions of the Bible Apesar dos alertas e avisos da Bíblia and the experience of many have been overthrown by subtlety. e a experiência de muitos que foram levados pela sua sutileza. The pen of inspiration A pena inspirada said that we should not be ignorant diz que nós não deveríamos ser ignorantes of how the devil works with his tools. de como o diabo trabalha com as suas ferramentas. Isn't it interesting? Não é interessante isso? You can go to the next one. Pode passar para o próximo slide, por favor. 1 John 5:2-3 says, "By this we know that we love the children of God, A 1 João 5, 2, 3. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, when we love God and we keep his commandments. quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. For this is the love of God, Pois este é o amor de Deus, that we keep his que commandments, guardemos os seus mandamentos. and his commandments are not grievous." E os seus mandamentos não são penosos. The keeping of the commandments A guarda dos mandamentos is an outward display é uma demonstração externa of what's going on inside of the heart. daquilo que acontece dentro do coração. It's easy for us to think of this in terms of love. É fácil para a gente pensar nisso em termos de amor. If you're married, Se você é casado, why don't you cheat on your spouse? por que você não trai sua esposa? Because you love them. Porque você a ama. Why don't you do mean things to them? Por que você não faz coisas ruins para ela? Because you love them. Porque você a ama. Why do you do the dishes or pick up the clothes? Por que você lava os pratos ou ajuda com as roupas? Because you love them. Por amor. So it's easy for us to understand Então é fácil entender that the action of doing something que a ação de fazer alguma coisa is because we have love in our é hearts. porque nós temos amor em nosso coração. You can go to the next slide. Podemos avançar. Matthew 22:37-40 says this. Mateus 22, 37 diz o seguinte: Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, and Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento. this is the first and great commandment, and the second one is like it. Esse é o primeiro e o maior mandamento, e o segundo é semelhante a este: Love your neighbor as yourself, and all of the law and the prophets hang on these two commands. ame o seu próximo como a ti mesmo. Nisto depende toda a lei e os profetas. So the idea of being others focused Então, a ideia de estar centrado no outro is what the entire 10 commandments is about. é disso que depende todos os 10 mandamentos. Loving God with all your heart Amar a Deus de todo o teu coração and loving your fellow man. e amar o seu Why próximo. would anyone fight against that? Por que alguém combateria essa ideia? How many people like to be lied to? Quantos aqui gostam de ouvir mentiras, de que as pessoas mintam para você? Quem gosta de que as pessoas mintam para você? How many people like something stolen from you? Quantos gostam de ter suas coisas roubadas pelos outros? I don't think there's anyone. Eu acho que ninguém aqui. Whether you believe in God or not. Mesmo crendo ou não em Deus. But you're going to see something interesting. Mas você vai ver algo interessante. Why does our modern media Por que a mídia moderna fight against this law combate essa lei and wants you to constantly break the e rules? quer que você constantemente quebre as regras? If no one likes those things done to them, Se ninguém gosta de ter essas coisas realizadas contra você mesmo, why do we promote this in our society? por que promovemos esse tipo de coisas na nossa sociedade? You can go to the next slide. The Bible tells us in Ephesians 6:1, obey your parents in the Lord, for this is right. Efésios 6:1 diz: obedeçam seus pais no Senhor, pois isto é justo. The Bible encourages our children to obey the parents. A Bíblia incentiva os filhos a obedecer aos pais. How many of you are parents in the audience? Quantos aqui são pais no auditório?
Okay, almost everyone. Quase todo mundo aqui. How many of you like it when your children are disobedient? Quantos aqui gostam quando as crianças desobedecem? No? Desobedecem? No one? Ninguém. You can understand Então dá para entender why God wants us to be obedient. porque Deus quer que nós sejamos obedientes. Go ahead and click to the next slide. So in cartoons, Nos desenhos animados, maybe you've seen some of our earlier work where we talked about Walt Disney. você já deve ter visto uma apresentação nossa que falamos sobre a Disney. We've made some documentaries that talk about some of these early cartoons. Fizemos alguns documentários que falam sobre esses primeiros desenhos animados. And so I put together a bunch of these clips Então eu compilei vários desses clipes so that you can see para que você consiga ver how many of them quantos deles don't want you to follow the rules. não querem que você siga as regras. You can go ahead and play the clip. Pode. Oh, follow your heart is the theme that Disney has. Siga o seu coração é o tema que a Disney sempre quis apresentar. Maybe you've heard this theme before, Talvez você já tenha ouvido esse tema. but I want you to pay attention to something. Mas preste atenção no seguinte: When they say quando eles dizem there's a choice between following your heart há uma escolha entre seguir seu coração or following the rules, ou seguir as regras, many of these cartoons encourage you to follow your heart muitos desses desenhos animados incentivam você a seguir seu coração, even if it means breaking the rules. mesmo que isso signifique quebrar as regras. But do you notice how they talk about somebody made the rules Mas você percebe que como eles falam, alguém fez as regras. and that those rules need to be changed E essas regras então precisam ser mudadas, because there's something wrong with them. porque tem algo de errado com elas. That's the original argument that Lucifer always had in heaven. Esse é o argumento original que Lúcifer sempre teve no céu. That there's something beautiful for you to show. Tem algo muito bonito que você vai conseguir mostrar By following your own way. ao seguir, ao fazer as coisas do seu jeito. Those of you that remember some of the songs from Frank Sinatra, Alguns de vocês lembram das canções do Frank Sinatra? I did it my way. I did it my way, eu fiz do meu jeito. And there's many musicians who have sung that through the years. E muitos músicos também entoam as mesmas This melodias. idea of following your heart or your own direction Essa ideia de seguir seu próprio coração, seguir sua própria guia, is something that they are encouraging young children to do. é algo que eles estão motivando os nossos filhos a fazer. But Ecclesiastes 12:13 Mas Eclesiastes 12:13 diz: says that the duty of man is to follow the commandments. Diz que de tudo que se tem ouvido, o fim é teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois este é o dever de todo homem. So we are showing the opposite message to children. Então nós estamos mostrando uma mensagem contrária às nossas crianças. You can go ahead and play the next slide. Pode reproduzir o próximo slide. The Bible tells us that if we follow our own hearts, that's not a good idea. A Bíblia diz que se nós seguirmos o nosso coração, enganoso é o coração, acima de todas as coisas. The heart is deceitfully wicked and above all things desperately wicked. E como é? Desesperadamente. Yes, I love it that you know these verses. Thank you. You can go ahead and play the next slide. So, here is a cartoon Temos aqui um desenho animado that they, on the poster to the cartoon, que no cartaz do desenho animado, it was called Smallfoot. como é o nome desse desenho em português? Oh, don't know that in Portuguese. Pé grande? Não, mas é Smallfoot. Yes? And they said it's a pequeno. great movie with a wonderful message. Aqui diz que é um grande filme com uma mensagem maravilhosa e muita diversão. So here is the message that they told you in the beginning of the story. Eis a mensagem que eles nos passam logo no começo da história. You can see if this clip will play. I think the video clips might not play very well. My world. And I gotta say, it's awesome! And the best part, everyone's happy. That's because our world is built on a foundation of stones. See, we have these laws that are written in stone. Literally written in stone. Interpreted and enforced by the Stone Keeper.
they pretty much tell us everything that we need to know. The stones are here to protect us and keep us safe. So I'll say what he said. Eu vou dizer o que ele está falando aqui. That their entire society Toda a sociedade deles is happy está feliz, because they all follow rules porque todos seguem as regras that are written in stone. que estão escritas em pedra. And he said they're literally written in E stone. diz que literalmente estão escritas em pedra. Enforced by the stonekeeper. E motivados, né, pelo guardador das pedras. And he said that they're there to protect you. E ele está dizendo que elas existem para nos proteger. Now, how many people believe that we live in a world that we have laws written in stone? Quantos aqui creem que vivemos num mundo que temos leis escritas em pedras? And that those laws are here to protect you. E que essas leis existem para nos proteger? So that's an interesting concept. É um conceito interessante. And watch what they tell you in the story, that you don't need to follow these rules anymore. E o que eles dizem aqui na história é o seguinte: vocês não precisam mais seguir essas regras. Go ahead and play the next clip. So this person finds out. Esse rapaz aqui descobre. You can actually turn down the volume, Pode baixar o volume. and I will just talk over it. If you want proof, So this is the stonekeeper's daughter, Esse aqui é a filha do guardador da lei. and he finds out that there is a bunch of people who believe that the stones are wrong. E ele descobre que há um grupo de pessoas que creem que as pedras estão equivocadas. Because the stones tell them not to go outside of the boundary that it was set in the stones. Porque as pedras dizem para eles não passarem dos limites And que elas so- delimitam. He's shocked because the very daughter of the person that wrote the laws Ele está chocado porque a própria filha daquele que escreveu as leis, do legislador, is stepping outside of the bounds of what it tells her to do. está indo para fora dos limites do que as pedras dizem. And Onde so você deve he estar. said, if one of those laws is wrong, Então ele diz: se uma dessas leis está errada, how many of them could be wrong as well? quantas outras também não poderiam estar? And the answer that comes from the group E a resposta que vem do grupo é: is every single law is wrong. cada uma delas está errada. Look at the complex thing that they're teaching children. Olha só a complexidade do que eles estão ensinando às crianças. So go ahead and play to the next clip. So when he confronts the stonekeeper, Quando ele confronta o guardador das pedras, and he said, "You're lying to everyone. ele diz: você está mentindo a todo mundo. Why would you do that?" Por que você faria tal coisa? The stonekeeper says they're good lies. They're good lies. Good lies. O guardador diz: elas são boas mentiras. They're meant to protect people from what's outside of the world that they're supposed to stay in. Elas devem proteger as pessoas do que ocorre lá no mundo. That is the message that is opposite of your Bible. Essa é uma mensagem contrária à nossa Bíblia. Go ahead and click to the next slide. You can click it one more. Different movie. Outro filme. So, in the beginning of this story, No início dessa história aqui, just like the one we just watched previous. assim como o anterior que vimos, Oh, I forgot to mention about the Yeti story. That's a abominable snowman, Yeti. eu esqueci de falar sobre o homem abominável aqui na história anterior. In the very beginning of the story, they said that the world was perfect Logo no início da história, ele diz que o mundo era perfeito, because everybody followed the rules. porque todos seguiam as regras. So in this story, Nessa história aqui, go ahead and click it to the next slide. pode clicar o próximo slide. The main character wakes up in a perfect world. O personagem principal acorda no mundo perfeito também. Go ahead and press play. And what he's saying right here E o que ele vê aqui is that it's a perfect day. é um dia perfeito, ele está dizendo. And he said good morning to the things in his E ele house. diz bom dia para a porta, para todas as coisas na casa. And he picks out an instruction book. E ele pega um livro de instruções. And the instruction book tells him how to love everybody, E o livro de instruções diz a ele como amar as pessoas, to be happy, para que seja feliz and how to follow the e rules. como seguir as regras. Go ahead and press the next slide.
That's the instruction book. Esse é o livro de instruções, It tells him how to follow the rules. que diz a ele como seguir as regras. Go ahead and click the next slide. Próximo. So he follows all the rules all the time E ele segue todas as regras o tempo inteiro, until he meets a character named Lucy. até que ele conhece uma personagem chamada Lucy. Lucy gets him to break the rules, Lucy faz com que ele quebre as regras, and this is where the story takes place. e é assim que a história continua. Go ahead and press the next slide. That main character, his name is Emmett. O personagem principal, o nome dele é Emmet. Emmet in Hebrew means truth. No hebraico, Emmet significa verdade. Who do we know of that is truth? Quem nós conhecemos como Go ahead and click it alguém forward. que é verdade? Pode clicar. It says, I am the way, the truth, and the life. Diz em João, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus is the truth. Jesus é a verdade. Go ahead and click it forward. So in the story, he ends up breaking all the rules. Na história, ele termina quebrando todas as regras He decides to sacrifice his life to save his friends. e decide sacrificar sua vida para salvar os seus amigos. In the end, they even make a statement that says he came back from the dead. E no final, eles ainda têm uma declaração que diz, ele voltou dos mortos. And let me show you who the enemy is in the story. E eu vou mostrar para vocês quem é o inimigo nessa Go ahead história. and click it forward. It's a person called Octan, the president world business. E é esse personagem aqui que é o presidente dos empreendimentos mundiais. You can go ahead and click the slide. Pode clicar. He says that he's the president of the world. Ele é presidente do mundo. He said, take care to follow all the instructions or you'll be put to sleep. Diz, cuide para seguir todas as regras ou eu vou colocar você para dormir. He said there's free food for anyone that follows the Diz, rules, tem comida grátis para todos os que seguem as regras. and he will give you love for following the rules. E ele vai te dar amor se você seguir as regras. But if you don't follow the Mas se rules, você não seguir as regras, I'll put you to sleep. você vai dormir. Well, that's kind of an interesting story, isn't it? É uma história interessante, não é mesmo? Because what's really going on in the universe? Porque o que está realmente acontecendo no nosso universo, God is telling us that we need to follow his instructions, Deus está nos dizendo que precisamos seguir suas instruções and that there will be a point in the end of time e que haverá um momento no tempo do fim that if you don't follow the que instructions, se não seguirmos as instruções, people will be put to sleep as pessoas dormirão eternally. eternamente. That's what's told to the kids. É isso que o filme está dizendo às But they crianças. make him the villain. Só que eles tornam esse personagem o vilão da He's história. evil. Ele é o mal da So história. here's the problem, parents Pais, o problema é o seguinte, and even grandparents. e até vovós, When we set our children in front of these stories, quando a gente deixa os nossos filhos sentados em frente a essas histórias, and then we take them to church e aí os levamos à igreja, for only 1 hour a week, somente por 1 hora por semana, and we tell them to follow the rules, e a gente diz para eles, sigam as regras. but yet those children go home Mas essas crianças voltam para casa, and they watch 1 hour every day of e this. todos os dias assistem 1 hora de filmes como estes. They're getting the opposite message of the Bible. Eles estão recebendo uma mensagem contrária da Bíblia. And then we wonder, E aí a gente se pergunta, why do my children not want to follow God? por que meus filhos não querem seguir a Deus? Be careful, parents. Cuidado, pais, The stories that you show your children. com as histórias que vocês mostram aos seus filhos. Because if they're opposite of the Bible, Porque se são contrárias às da Bíblia, those are powerful things that you put into children's minds. são coisas muito eficazes que estão entrando na cabeça das crianças. Go ahead and click it to the next slide. What he tells, you can go ahead and play it. What he tells the policeman here, O que ele diz ao policial aqui, go ahead and pode play. apertar o play. All he wanted to do Tudo que ele quis fazer was he wanted people to follow him and have total perfection. ele queria que as pessoas o seguissem para ter perfeição total. That's all he wanted from people in the world. Era só o que ele queria das pessoas do mundo. But they make him the villain. Mas eles fazem com que esse personagem seja o vilão da história. If you notice, he has the horns. Ele tem os chifres. He has the fire coming out of them. Ele tem o fogo saindo de si. The devil has pointed the finger at God.
O diabo está apontando o dedo em riste contra Deus. and said he's evil for making us do these things. Ele é que é mal para fazer com que nós tenhamos que cumprir essas coisas. Go ahead and click it forward. The Bible tells us in 1 John 4:3 that whoever commits sin transgress the law. A Bíblia diz em 1 João 4,3: todo aquele que comete pecado transgride a lei, For sin is the transgression of the law. pois o pecado é transgressão da lei. So we know Então nós sabemos, that even in our world, mesmo em nosso mundo, spiritually speaking, falando espiritualmente, God is wanting us to follow the law. Deus quer que nós sigamos as leis. Go ahead and click it forward. So that's what's told to children. É isso que as crianças estão recebendo. But when these stories become more complicated Mas à medida que as histórias se tornam um pouquinho mais complexas and they get handed to the adults, e são entregues aos adultos, this story essa história aqui is for the teenagers. é para os adolescentes. It was a movie called Free Guy. Foi um filme chamado Free Guy. And what they were saying in this movie E o que eles estavam dizendo nesse filme was that in this world you could do whatever you wanted to do. é que nesse mundo você pode fazer o que quer que você queira da vida. Go ahead and press play. Go ahead and press play. Pode apertar play. Ups. Oh, nope. So it says that this is the free city. É uma cidade livre. The person that's wearing the sunglasses, A pessoa com os óculos de sol, he's a hero ele é o herói, because he has a devil may care attitude. porque ele tem uma atitude devil. A devil may care. That's not his wife, That's And his wife. and that's not his car. Não é a esposa dele, não é o carro dele. He stole the wife Ele roubou a esposa, and he stole the car. roubou o carro. He doesn't follow the rules. Ele não segue as regras. He doesn't have to follow the rules. Ele não tem que seguir as regras. In fact, it says that he's not going to return the wife Na verdade, diz que ele não vai devolver a esposa. or the girl that's not his wife, Na verdade, é a mulher que não é a mulher and dele. he's not going to return the car. E nem tampouco vai entregar o carro de volta. He's the hero. E ele é o herói. What they told him was that laws aren't really laws to him. O que disseram para ele é que as leis não são realmente leis. They're called suggestions, São sugestões. but you can break them all you want to. E você pode quebrá-las da maneira como quiser. You can hear the war against God's law, Dá para ouvir a guerra contra a lei de Deus? and it happens over and over and over E again. o tempo inteiro está sendo repetido nesses filmes. Go ahead and press play. The Bible tells us that we should not be ignorant of Satan's devices. A Bíblia diz que nós não deveríamos ser ignorantes dos métodos de Satanás. And this is why it's good for us to E understand é por isso que é bom que nós compreendamos what the real message is. qual é a mensagem real por trás disso tudo. It's very difficult for our brains É muito difícil para o nosso cérebro to watch movies ver filmes and to process what we're seeing, e processar o que estamos vendo, to think about it refletir spiritually, nisso espiritualmente falando, because we are trying to pay attention to what's going on the screen. porque nós estamos tentando prestar atenção ao que está sendo transmitido na tela. I suggest you do some research on it. A minha sugestão é que vocês pesquisem um pouco sobre There's isso. lots of articles on the internet. Há muitos artigos na internet. Lots of things that will tell you how your brain works. Muita coisa que diz como o seu cérebro funciona. And you will begin to understand E você vai começar a entender why we can watch these things, por que podemos ver essas coisas, but we don't ever see them in this light. mas nunca as vemos à luz do que elas realmente transmitem. So let's talk about a common movie called Transformers. Vamos falar de um filme conhecido, Transformers. This is the poster. You can go back to the slide before. Pode voltar um slide. This is the poster to the first movie. Esse é o cartaz do primeiro filme. Optimus Prime is the protagonist, Optimus Prime, não sei se é assim o nome do personagem em português, ele é o protagonista, the hero. o herói. Megatron Megatron is the enemy. é o inimigo. If you notice the words that are written on the poster, Se a gente percebe um pouquinho as palavras do cartaz, it says protect him protect, proteja, and destroy him. proteja este e destrua este. So in the very opening scene of the very first movie, Logo na primeira cena do primeiro filme, go ahead and press play.
Pode apertar o play aí. They tell you what's going on in the war in heaven. Ele nos diz o que está acontecendo na guerra do céu. They say that before time began, there was this thing called the cube. Antes de o tempo começar, havia o cubo. They don't know where it comes from, Não se sabe de onde ele vem, but it has the ability to create mas worlds tem o poder de criar mundos and fill them with e life. preenchê-los com vida. And that is how the Transformers were E foi born. assim que os Transformers nasceram. It said that there was harmony at one point in time in the universe, Que havia harmonia em um determinado momento no universo, but then there broke out a war. mas logo começou a guerra. And some people wanted power, E alguns queriam poder. and that's how the war began. E foi assim que a guerra começou. How many of you believe that's a true statement for what's really going on? Quantos aqui creem que essa declaração é real do que realmente aconteceu lá no céu? That's the war in heaven. Essa é a guerra no céu. So then go ahead and press the next slide. Pode apertar play. They tell you, Eles dizem, this is the protagonist talking. são os protagonistas conversando. They said they're fighting for the human race, Eles estão brigando pela raça humana, who's a violent race. que é uma raça vital, But they're not any different than this violent race. mas não são diferentes deles. And they said that they've seen good in them. E eles viram o bem neles. And that freedom is the reason they're fighting this war. E o motivo pelo qual eles estão combatendo essa guerra é pela liberdade. But the only way to end the war Mas a única maneira de encerrar, is to destroy the cube. de acabar com essa guerra é destruindo o cubo. Do you remember the thing that had the ability to create a world and fill it with life? Lembra que o cubo era a coisa que tinha a capacidade de criar mundos e preenchê-los com vida. There is only one thing in this book right here Só há uma coisa nesse livro, bem aqui, that tells you it has the ability to create a world and fill it with que life. nos diz que tem a capacidade de criar mundos e preenchê-los com vida. Only one thing. Só uma coisa. In John it tells you that in the beginning was the Word and the Word was with God. Em João diz que no princípio era o verbo e o verbo era Deus. And that nothing was created outside of him, he created everything. Que nada foi criado, que tudo foi criado por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. And we know that's speaking of E Jesus. sabemos que isso está falando de Cristo. So what the story is telling you O que a história está nos is contando the only way to end the war é que a única maneira de terminar com is essa to guerra destroy the only thing that has that ability to create a world and é fill it with destruir a life. única coisa que tem capacidade de criar mundos e preenchê-los com vida. They're fighting against God. Eles estão combatendo Deus. And let me show you how it even gets worse and worse as all of these movies go E on. veja como essas coisas pioram e pioram à medida que esses filmes continuam. Go ahead and press it to the next one. Próximo. Different movie. Outro filme. If you notice at the top of the movie poster, Lá no topo do cartaz it diz says that for one world to live, the other one must die. que para que um mundo viva, o outro deve morrer. How many of you believe that's a true statement in this great controversy? Quantos acreditam que essa declaração é verdadeira no contexto do grande conflito? For one world to ultimately live, Para que um mundo, por fim, consiga the viver, other one must die. o outro deve morrer. Do you notice how they are discussing the very things that are in your Bible? Estão vendo como eles estão tratando das coisas que existem na Bíblia? But it's like listening to the devil's Bible. Mas é como se a gente estivesse escutando a Bíblia do diabo. Why were we cautioned not to go to the theater? Porque o alerta é que nós não vamos aos cinemas. Because they're fighting against God. Porque lá eles estão lutando contra Deus. Go ahead and press play. Optimus Prime is coming to see Optimus Prime está vindo ver whom he calls the creator. alguém a quem ele chama de Criador. And he calls it the maker. E ele chama ele de o Criador, aquele que faz. And he says, "You're my creator?" E ele diz, você é o meu Criador? And she says, "I'm the one that created life." E ele diz, eu sou o que criou a vida. And he said, "I will kill E ele you. diz, eu vou te matar. You are my creator, but I'm going to kill you." Você é o meu Criador, mas eu vou te matar. And she says, "What? You're going to strike your God?" Você vai lutar contra Deus? And she said, "You started the war." E ele diz, você começou a guerra. And he said, "No, Megatron started the war." Não, Megatron começou a guerra. She said, "You destroyed your world. Você destruiu o seu mundo. I made you perfect. Eu fiz você perfeito. You, the Transformer, will Você, die forever você, o Transformer, vai morrer para because sempre. you destroyed your world."
porque você destruiu o seu mundo. That's whom they're calling the hero. É a quem eles estão chamando de herói. That's Lucifer. Esse é Lúcifer, That's Satan. é Satanás. And when they talk about E Megatron, quando falam acerca de Megatron, Megatron in the first movie was frozen in the ground for 3,000 years. no primeiro filme, Megatron ficou congelado no solo por 3.000 anos. They found him in a cave Eles o encontraram numa caverna and then they woke him up. e o despertaram. You know what my Bible tells me? Sabe o que a minha Bíblia me diz? 1,000 years as one day to God. Sendo 1.000 anos um dia para Deus, And one day to God is like 1,000 years. um dia para Deus é como 1.000 anos. So the very enemy of the story O próprio inimigo da história was frozen in the ground ficou congelado no solo, in a cave numa caverna, for 3 days, por 3 dias, and then they woke him up, e logo eles o despertaram, and he's the enemy. e ele é o inimigo. They're fighting against God. Eles estão lutando contra Deus. They're fighting against our God. Estão lutando contra o nosso Deus. Don't waste your time with these things. Não desperdice o seu tempo com essas coisas. Go ahead and press play. Go ahead and press play. In the end of the story, No fim da história, you hear the voice of Optimus Prime, você ouve a voz de Optimus Prime, and he's talking to what he calls the Creator. e ele está falando ao que ele chama de o Criador. He says, I'm Optimus Ele Prime. diz: eu sou o Optimus Prime. This message is to my Essa Creator. mensagem para o meu Criador. Leave planet Earth alone, Deixe o planeta Terra em paz, because I'm coming for you, porque eu estou vindo para vocês. and I'm gonna kill you. E eu estou vindo até em sua direção e vou te matar. They're fighting against God. Estão lutando contra Deus. Don't let them fight against God in your home. Não deixe que eles lutem contra Deus dentro da sua Don't casa. watch these things. Não assistam essas coisas. Go ahead and press the next one. Próximo. The different movie. Outro filme. It says united or fall. Diz ele: unam-se ou caiam. Something's coming in the sky Algo está vindo dos céus that's going to destroy the world, que vai destruir o mundo, and we need to unite together to fight against the thing that's coming in the sky. e precisamos nos unir para combater aquilo que vem dos céus. Go read Revelation 20, Vai lá ler Apocalipse capítulo 20, starting with verse 7. começando no versículo 7. It says, Gog and Magog gather themselves together for the battle of the great day of God Almighty. Diz que Gog e Magog se reuniram para a grande batalha do Deus Todo-Poderoso. That's when Satan sees the city coming in the sky, É quando Satanás vê a cidade vindo dos céus, and he tries to rally everyone against that city. e ele tenta juntar a todos contra aquela cidade. And it says in Revelation 20 that fire came down from heaven and devoured the people. E diz em Apocalipse 20 que desceu fogo do céu e consumiu todas as pessoas. Brothers and sisters, Irmãos, they're starting to set up this day eles estão preparando-nos para esse dia, in these movies. nesses filmes. They're fighting against God. Estão lutando contra Deus. Go ahead and press play. You can go to the next slide. Oops, go back. This is what it says in the movie trailer. É o que diz no trailer do filme. That for Há centuries séculos, there is people Nossa that raça these transformers have stayed hidden on earth, estava oculta na terra, but they're calling what's coming in the sky darkness, mas as trevas nos encontrou novamente, and that it's coming to kill everyone. e que está vindo para matar a todos. And they said this is about the fate of all living things. Esse é o destino de todos os seres vivos. And the thing in the sky that's coming, and they use the words is coming, E eles usam essa palavra, a expressão está vindo. is our enemy. Essa coisa que está vindo é o nosso inimigo. In the story, his name is Unicron. Na história, o nome que dão a essa coisa é Unicron. You can click to the next slide. Pode avançar. So I looked up on the internet, who is Unicron? Eu fui pesquisar quem é Unicron. This is their their page. Essa é a página da Wikipédia deles, Go ahead and click to the next slide. da wiki deles, na verdade. And it says that Unicron is the enemy of Optimus Prime. Unicron é o inimigo do Optimus Prime. And it says in here that Unicron will not stop until his goal is attained. E diz que o Unicron não vai parar até atingir o seu objetivo. To bring an end to any annoying creation boasting independence. Trazer um fim a uma criação que perturba
ostenta independência ao seu redor. What's coming in the O sky que está vindo dos céus is going to kill vai matar anyone qualquer um that doesn't want to follow him. que não quer segui-lo. Brothers and sisters, they're fighting against God. Irmãos, eles estão lutando contra Deus. Do you see how strong the message is over and over and over again? Estão vendo como é forte a mensagem repetida tantas vezes? How do we teach children about God? Como que nós ensinamos as crianças acerca de Deus? We tell them stories. A gente conta histórias para elas. In fact, we start out by saying this is Noah and this is Moses. A gente começa dizendo, esse aqui é Noé, esse aqui é Moisés. And we tell them those stories over and over and over E a again. gente repete essas histórias o tempo inteiro para as crianças. And when they grow up, we keep adding more and more detail to the E story à medida que vão crescendo, a gente começa a acrescentar mais e mais detalhes a essas histórias. until we fully explain to them about the war in heaven. Até que as explicamos completamente a história da guerra no céu. Do you know the devil's doing the same thing? Sabia que o diabo está fazendo a mesma coisa? Exactly the same thing. Exatamente a mesma coisa. He tells his version of the Ele story conta a sua versão da história over and over o again, tempo inteiro, adding more and more detail acrescentando cada vez mais detalhes, until you become an adult até que você se torna and the adulto. ultimate war is he is the enemy. E a guerra final é que ele é o inimigo. You can click it through to the next slide. In here, this is the transformers that are on the earth. Aqui são os Transformers que estão na Terra. And they said that they sought refuge on the earth. E eles dizem que buscaram refúgio aqui na Terra. And in fact, those things that are coming are a dark, angry God Essas coisas que estão vindo são um Deus sombrio, irado, who feasts on worlds. que se banqueteia com os mundos. They called him God, E eles chamam isso de even in the Deus, story. até mesmo na história. Go ahead and click it to the next one. Pode avançar para o próximo. And you can click it. This is the God. It says that Esse é o Deus. when he's talking to his main subject, Quando ele está conversando com o personagem principal aqui, notice he's bowing and worshiping. ele está se curvando, né, em adoração. And the God says that he wants to reign supreme in the E universe. Deus diz que ele quer reinar supremo no universo. They're using the very terminology of God. Eles usam até mesmo a mesma terminologia de Deus. Go ahead and click it to the next one. You can click it to the next one. Mais um. We're going to skip a couple of these. Click it to the next one. Pode avançar. Next one. Próximo. Next one. Next one. Próximo. One more. One more. Mais um. Oh, go back one. Let me Volta. show you this. Go ahead and click it. This is what the angry God says. Isso é que o Deus irado diz. No one will remember this planet anymore. Ninguém vai se lembrar desse planeta patético mais. No one Ninguém will- vai se lembrar de você. No one will remember them. And the transformers that are hidden on the earth E os Transformers que estão aqui ocultos na Terra are shown to be the one that are protecting the humans. surgem como aqueles que protegem os humanos. And notice how the transformer is saying, "This is our home, E os Transformers estão dizendo, esse aqui é o nosso lar. and we are the home E team, nós somos o time do lar. and we need to protect against that thing." E precisamos nos proteger contra essa coisa. Go ahead and click it to the next one. Do you know the Bible tells us A Bíblia that nos when God diz- creates the new heaven and the new earth, Que Deus vai criar novos céus e nova terra. that we will not remember all those things that were down here. The memory of them will be forgotten. As lembranças das coisas que aconteceram aqui já se esquecerão. Even in the dialogue of the movie, Mesmo nos diálogos do filme, they're quoting scripture. estão citando a Bíblia. Go ahead and click it to the next one. And this scared me. E isso aqui me assustou. We made a documentary a few years ago Alguns anos atrás fizemos um documentário on anime, no Japanese animation. anime, né? A animação japonesa. Do you have a lot of anime in Brazil? Temos esses animes aqui no Brasil? Yes? This is very popular in the United States. Isso é muito comum nos Estados Unidos. And this particular anime is called The Seven Deadly Sins. E esse aqui se chama Os Sete Pecados Capitais. And the enemy in the Seven Deadly Sins E o inimigo nos Sete Pecados Capitais is the Ten Commandments.
São os 10 mandamentos. The good guys are called the 7 deadly sins. Os mocinhos são os 7 pecados capitais. The evil villains are the 10 commandments. Os vilões são os 10 mandamentos. And what alarms me E o que mais me assusta is in my home country of the United é States, que lá nos Estados Unidos, minha terra natal, we are supposed to be a Christian nation. deveríamos ser um país cristão. This was the 4th most watched cartoon or 4th most watched thing on Netflix. Foi o 4º programa mais visto no Netflix. Out of everything. De todos os do Netflix. 4th O 4º most watched thing. mais visto. Something that said the 10 commandments Algo que dizia que os 10 mandamentos are the enemy. são o inimigo. Go ahead and click it to the next slide. This is the trailer, Esse é o trailer. and in the opening scene E na cena de abertura, that they start with every single episode, como eles começam com todos os episódios assim, they tell you that there was a war in the world ele diz que há uma guerra no mundo and that this thing called the 10 commandments e que essa coisa chamada 10 mandamentos has an evil influence over the world. tem uma influência maligna sobre o mundo. But there were some heroes that rose against the 10 commandments. Mas há alguns heróis que se levantaram contra os 10 mandamentos, They're called the 7 deadly sins. conhecido como os 7 pecados capitais. And they have started to oppose the 10 E eles commandments. começaram a se opor aos 10 mandamentos. And they're the protagonist of the story. E são os protagonistas da história. Go ahead and click it to the next slide. Go ahead and click it to the next slide. Próximo. Click it. So the sin of, go back. So this is their names. Esses são os nomes deles. The sin of sloth, Preguiça, the sin of pride, orgulho, the sin of envy, inveja, the sin of wrath, ira, the sin of greed, como que chama? Cobiça, the sin of gluttony, glutonaria and the sin of lust. e desejo, né? Condescendência. And these are the heroes. Concupiscências. ahead E and- esses são os heróis? Go ahead and click it to the next slide. The leader O líder of the 7 deadly sins and his team dos 7 pecados capitais, o seu time, said that they're called the holy knights disse que eles são conhecidos como os cavaleiros sagrados and that they carved symbols of the 7 beasts into their bodies. e que inscreveram símbolos das 7 bestas em seus corpos. Go ahead and click it forward. The 10 commandments, Os 10 mandamentos it says, was created by the demon king diz que foi criado pelo rei que é um demoníaco and that he was evil. e ele é do mal. Click it forward. And it says that Melodius, who's the leader of the 7 deadly sins, his name is E Melodius. diz que Meliodas, que é o rei, the king of the 10 commandments, Yeah. que é o rei dos 10 mandamentos, He sacrificed himself ele se sacrificou to destroy the 10 commandments. para destruir os 10 mandamentos. Go ahead and click it forward. The leader of the 7 deadly sins, O líder dos 7 pecados capitais he's known as Melodius the dragon sin, é conhecido como Meliodas, o símbolo do dragão. and he's the sin of wrath. E ele é o pecado da ira. Go ahead and click it forward. The Bible tells us that the dragon was wroth with the woman. He was wrathful. A Bíblia diz que irou-se o dragão contra a mulher. Ele que era irado. And he went to make war with the commandments of God. E foi fazer guerra contra os mandamentos de Deus. Isn't that crazy? Não é louco isso aqui? That we have a cartoon Que temos um desenho animado that is literally showing the opposite of que this. está literalmente dizendo o contrário que a Bíblia apresenta. Go ahead and click it forward. This is the leader of the 7 deadly sins. Esse é o líder dos 7 pecados capitais. If you notice his tattoo, A tatuagem dele, percebam, is an Ouroboros, a snake eating his own tail. é uma cobra, uma serpente comendo a sua própria cauda. Go ahead and click it forward. This is if you type in Google dragon sin, Se você digitar Dragon Sin, this is the image that you'll see pop up over and over and over again. essa é a imagem que vai aparecer várias vezes. That's how popular this show was. Você vai ver. Por isso você vai ver que é tão conhecido esse programa. Go ahead and click it forward. That's an Ouroboros, Isso se chama Ouroboros and it's a very occult symbol. e é um símbolo do ocultismo. You see it in lots of different satanic things.
Satanic? Satanic, yeah, evil. Satanic what? You see it in a lot of satanic things. Você vê em muitas coisas satânicas. Go ahead and click it forward. If you notice, I just typed into Google Melodious Dragon Symbol Tattoo. Eu digitei no Google o símbolo do dragão Meliodas tatuado. This is such a popular show É um programa tão conhecido that many people are tattooing this on their arm. que muita gente está colocando esse símbolo como tatuagem no seu braço. Go ahead and click it forward. Avancem. So it says that Melodious, Diz que Meliodas, he used to work for the Ten Commandments, ele costumava trabalhar para os 10 mandamentos, era o chefe dos 10 mandamentos. and he was called Melodious the Love. E ele era conhecido como Meliodas, o amor. And he traded that E ele trocou isso to become the dragon, para se tornar o dragão, sin of wrath. o pecado da ira. That's the story of the devil. Essa é a história do diabo. Go ahead and click it forward. Here's a screenshot of the 4th most watched thing on Netflix. E aqui é um pouquinho, né, do quarto programa de TV mais assistido nos Estados Unidos, na In the United Netflix. States. Yeah. Go ahead and click it forward. Here's a graph showing how large anime has gotten over the years from 2006 to 2016. Aqui é o crescimento do anime no mercado americano desde 2006 até 2016. What do you notice about the graph? O que é que você percebe nesse gráfico? It's going way up. Está subindo. So people are not watching less of this, E as pessoas não estão assistindo menos dessas they're coisas. watching more of it. Estão assistindo mais dessas coisas. Go ahead and click it forward. Pode avançar. Here's a graph of all the different countries that watch the most anime. Aqui são os países fora do Japão que mais assistem anime. Brazil is pretty common with the rest of the world. O Brasil está bem parecido com o restante do mundo. But look at the United States. Mas olha só nos Estados Unidos. That's a Christian nation. Uma nação, um país cristão. Isn't that interesting? Não é interessante isso? Go ahead and click it forward. This is a graph showing where the growth of anime sales is going by 2030. Aqui é um gráfico mostrando até onde pode chegar o crescimento das vendas do mercado de anime. So the reason I'm talking about this O motivo pelo qual eu falo dessas coisas is it's not going away. é que isso aqui não vai parar. It's only going to get larger. Vai ficar maior, cada vez So maior. please understand, Então entendam, por favor. if you need to know about this topic, Se você quiser se aprofundar nesse assunto, do some research on it. faça pesquisas. I have been asked to speak at more schools this last year Nesse ano passado, eu já fui solicitado a falar em mais escolas on this topic than any other topic. sobre esse assunto, mais do que qualquer outro tipo de assunto. In fact, multiple times that I went to these schools, Na verdade, as diversas vezes que eu fui para as escolas assim, there was young children havia crianças who started hearing demonic voices in their head que estavam começando a ouvir vozes demoníacas na because mente, they started watching anime. porque começaram a ver anime. I've been traveling around the world for 15 years, Há 15 anos eu viajo ao redor deste mundo, speaking on topics of movies, falando sobre temas relacionados a filmes. and I have very rarely, if not ever, heard of somebody hearing voices in their head from watching movies. E muito raramente, talvez nunca tenha ouvido falar de alguém que começou a ouvir vozes a partir de ver filmes. And last year, E no ano passado, I had multiple children várias crianças tell me that they began to hear demonic voices começaram a me dizer que começaram a ouvir vozes demoníacas when they started watching anime. depois que começaram a assistir anime. Be careful what you watch. Tenham cuidado com aquilo que você vê. For whatever reason, Qualquer que seja o motivo, this can open a door isso pode abrir uma porta and allow demonic forces to begin to engage with you. e permitir que forças demoníacas interajam com você. Go ahead and click it forward. Pode avançar. Vai. We're going to talk about this maybe in the afternoon presentation, so Okay. well, Ok. maybe not. I'll mention it. Ok. They just released a new trailer for the new Marvel, Eles Deadpool, acabaram de lançar um trailer para o novo Deadpool da Marvel. where this is an awful Marvel character. Isso é um personagem terrível He da Marvel. kills everybody. Ele mata todo mundo. In one of the Marvel movies, Num dos filmes da Marvel,
He said a cuss word every single 1.5 minutes throughout the entire movie. A cada minuto e meio durante todo o filme ele dizia um palavrão. They call him the superhero with a dirty mouth. Eles chamam ele de o super-herói com a boca suja. Da And boca here suja. he has made posters for their movies E aqui temos cartazes do filme blaspheming Jesus, blasfemando de Jesus, saying that he's coming again. dizendo que ele está voltando. Deadpool. Deadpool. And in fact, in the newest trailer, he told them that he was the Marvel Jesus. E no novo trailer ele diz que ele é o Jesus da Marvel. They're fighting against God. Eles estão lutando contra Deus. Don't let this in your home. Não permita que isso entre na sua casa. Go ahead and click to the next. You can go to the next one. We talked about this verse the other night. Falamos acerca desse verso And I outra want to noite. bring this back to your memory. E eu quero trazer isso de volta à sua memória. Remember what it says that in the end there is someone that's coming that's going to work just like Satan works. Lembra que no final diz que vai vir alguém que virá para trabalhar exatamente como Satanás trabalha. Someone who doesn't care about the law, Alguém que não se importa com a lei. and that many will be deceived E que muitos serão enganados. because they did not fall in love with the truth. Porque não amaram a verdade. And you know the Bible says you cannot serve two masters. E você sabe que a Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. You can't read about how amazing God's love is for you Não dá para ficar lendo quão impressionante, quão incrível é o amor de Deus por nós. for 1 hour out of the week Por 1 hora por semana. and spend 6 hours listening to how evil God is E passar 6 horas ouvindo como Deus é maligno. and it not impact your mind. E isso não impactar sua mente. It would be better Seria melhor if you turned off the TV. se você desligasse a televisão. If you stopped watching these common things Se você parasse de assistir essas coisas and spent your time learning about how much God loves us. e passasse tempo tentando aprender como Deus nos ama. Go ahead and click the next one. When I saw this clip, Quando eu vi esse clipe, it shocked me, isso me chocou. but it's where we are in the world at this point. Mas é onde nós estamos no mundo nesse exato momento. This was a movie series. É uma série. You can actually go back a little bit because I want to read this. Pode voltar um pouquinho que eu quero ler a legenda. This was a movie series that followed a book series for children. É uma série que acompanha uma série de livros para crianças, uma série infantil. It's kind of a trilogy that's a lot like trying to think Hunger Games. Do you know what that is? É como uma trilogia de Hunger Games. What are Hunger Games? Hunger Jogos Games is a book series. Vorazes. So Hunger Games, like it's for children, this was for small children. Isso aqui são para crianças menores. And the enemy in the E story o inimigo na história calls himself the creator, se intitula o Criador, the authority, a autoridade. and that he says that he wants you to follow the rules. E ele diz que quer que você siga as regras. And if you follow the E rules, se você seguir as regras, you will go to heaven. você vai para o céu. But if you don't follow the rules, Mas se não, you will go to hell. vai para o inferno. They speak about it like that. Eles falam assim, nesses termos. And they tell you he's the enemy. E ainda nos dizem que ele é o Go inimigo. ahead and press play. So he's giving a pep speech Ele tem a oportunidade de dar um discurso, fazer um to all discurso the people in the world. a todas as pessoas do mundo. Notice there's people flying in the Tem sky, pessoas voando no céu, almost like dark angels. como se fossem anjos das trevas. And he says the authority wants you to be afraid of him, Ele diz, a autoridade quer que vocês tenham medo dela. that you will die. Vocês vão morrer. And he says we are all mortal. Todos somos mortais. Whether you live for 3 years or 300, Quer vivamos 3 ou 300 anos, you're going to die. você vai morrer. And he says that we cower under the authority of the Creator, Nós estamos aqui debaixo da autoridade do Criador, who tells us that hell awaits those that disobey him, que nos diz que o inferno espera aqueles que o desobedecem. and that paradise exists for those that obey E que há him. um paraíso para aqueles que o obedecem. He says that's a lie É uma mentira, ele that's diz, prevented you from living your life.
que está evitando que você viva a sua vida ao máximo. Today's our chance Hoje é a nossa to oportunidade tell the Creator de dizer ao Criador that our lives are beautiful que a nossa vida é bela, preciosa, and that we should be able to experience all that life has to que offer. temos a oportunidade de experimentar tudo que a vida tem a nos oferecer, And that we're not afraid to lose everything. que não temos medo de perder tudo, That we will que die. nós vamos morrer, And many of us are going to die today. e muitos vão morrer hoje. And then he has an emotional experience. E aqui tem uma experiência mais emotiva, And he says, thanks to his daughter, e graças à minha filha, ele fala, no longer fears that he's going to die. ele já não teme mais a morte, Because death is no longer an ending, porque a morte já não é mais um fim, but it's a journey into life. mas é uma jornada de volta à vida. And he says, from today, Que a partir de hoje, the authority of the Creator has no power over me. a autoridade do Criador já não tem poder sobre mim, And that he's going to shine through the e darkness que ele vai refletir em meio às trevas, and tell everyone that paradise will exist on earth e vai dizer a todos que o paraíso vai existir aqui na terra, because we are free. porque hoje estamos livres, Free from the control of the authority. livres do controle da autoridade. We are free. Estamos livres, Free to do anything we want to. livres para fazer o que quisermos. And he looks up in the sky Ele olha para o céu and sees the coming storm. e vê uma tempestade vindo, And the person that's standing just to the side of him e a pessoa que está bem ao lado dele says, the kingdom of heaven is nigh. diz: o reino do céu se aproxima. And he says, let's bring it down. Ele diz: pode trazer, vamos. They're fighting against God. Estão lutando contra Deus. They're fighting against God so in the open. Eles estão lutando contra Deus descaradamente. Brothers and sisters, Irmãos, I hope this is encouraging to you. eu espero que isso aqui seja encorajador para vocês. They're being bold for Satan. Eles estão sendo ousados em prol de Satanás. Do you think it's time that you be bold for God? Será que não é o momento de nós sermos ousados em prol de Deus? They're not hiding. Eles não estão ocultando nada aqui. It's time that we go out É hora de nós nos levantarmos and spread God's good news, e espalhar as boas novas de Deus. because I believe time is up. Porque eu creio que o tempo já acabou. The battle lines are being drawn, Já as linhas de batalha já estão sendo delimitadas. and these bold ministries for the devil E esses ministros ousados de Satanás are taking many of our children out of the church estão tirando muitos dos nossos filhos da igreja, before they actually leave the church. antes de eles mesmos deixarem as igrejas, elas mesmas. You can play the next slide. What about Barbie? E quanto a Barbie, Can I ask you an honest question? posso fazer uma pergunta bem honesta aqui? Because this was one of the most watched movies in our world. Porque esse foi um dos filmes mais vistos em todo o mundo. And I don't ask you this question to make you feel bad. E eu não faço essa pergunta para que você se sinta mal. Did anyone in here see this movie? Alguém aqui já viu esse filme? A few. Algumas poucas pessoas. Did you see anything spiritually wrong with the movie? Você viu alguma coisa espiritualmente errada nesse filme? Yes? Sim? There were so many people that saw this movie Tanta gente viu esse filme and they saw it as just a fake story. e viram esse filme simplesmente como uma história fantasiosa. But there were some very deep, complex things being told in this movie. Mas tem muitas coisas profundas e complexas sendo transmitidas ali. Go ahead and click to the next slide. Próximo. The movie was causing people to break up with their relationships after seeing the movie. O filme estava fazendo com que as pessoas terminassem seus relacionamentos depois de verem o filme. And many articles on the internet were talking about why is everyone breaking up their relationships after seeing this movie. E muitos artigos na internet estavam falando sobre isso. Porque tanta gente está terminando a relação depois de assistir o You filme. can click it to the next one. Pode avançar. You can click it to the next one. Here's a bunch of articles that are all talking about this. Alguns artigos falando sobre isso. You can click it to the next one. Pode avançar. They said that this movie is going to have a lasting impact on culture.
Aqui diz que esse filme vai ter um impacto duradouro sobre a cultura. And its effects will be expected to be felt for many years. E espera-se que seus efeitos sejam sentidos por anos e anos. Go ahead and click it to the next one. Próximo. And here's many articles. Go ahead and click it to the next Pode one. avançar. As pessoas estão terminando a relação com seus namorados depois de ver Barbie. You can click it to the next one. This is just showing you how many articles are talking about Términos de this. relação sobem, o número aumenta. Look at this article also talked about the significant cultural impact. Aqui fala de um impacto cultural significativo. You see, they recognize that their movies are going to influence people. Eles reconhecem que seus filmes estão influenciando as pessoas. Unfortunately, many times in our church, E, infelizmente, muitas vezes nas nossas igrejas, we feel like they're not going to impact us. a gente acha que esses filmes não vão nos impactar. But that's not what the creators of the movie talk Mas about. não é o que os criadores dos filmes falam. Go ahead and click it to the next one. This is a shot of the YouTube page Isso aqui é uma imagem da página do YouTube of Warner Brothers de Warner Brothers. when they put the trailer for the Barbie movie out. Quando eles colocaram o trailer da You can go Barbie. ahead and press play. I want you to notice the imagery they're showing you. Olha a imagem que eles estão mostrando. There's little girls playing with babies that look realistic. Menininhas brincando com bebês que parecem de verdade. And then they're introduced to this Barbie figure. E agora elas são apresentadas a essa figura chamada Barbie. And the little girls with their babies E as menininhas com seus bebês decide that they want to be just like this Barbie character. decidem que elas agora querem ser como a personagem da Barbie. And so they take their babies E elas pegam as bebezinhas and they smash them on the ground e golpeiam-nas contra o solo. and they throw their babies E away. lançam seus bebês fora. I have children. Eu tenho filhos. The imagery that they're showing you that life as a baby is unimportant A imagem que eles estão mostrando é que a vida como um bebê não tem importância. and that you can choose to throw your baby away if you want to Você pode até escolher lançar fora o seu bebê se quiser. is so opposite of what my Bible teaches Isso é me. tão contrário ao que a Bíblia ensina. Our world is grappling with abortion like you would not even begin to understand. O nosso mundo está com os números de aborto cada vez mais altos e a gente nem tem como entender tudo isso. Movies are powerful. Os filmes são uma ferramenta muito Movies eficaz. affect culture. Afetam as culturas. And this type of imagery E esse tipo de imagem aqui will have a lasting impact upon anyone that sees this. terá um efeito duradouro em qualquer pessoa que o assista. Go ahead and click to the next one. That's the director of the movie. Aqui é a diretora do filme. And they're being interviewed. Estão sendo entrevistadas. And they said, this is a feminist film. E elas dizem, esse filme é um filme feminista. How do you feel about that? Como você se sente em relação a isso? And she says, it's great. It's a huge feminist film. É ótimo, é um filme feminista dos grandes. It's a large portion of the movie. É uma grande parte do filme é isso. But then she also says, Mas ela também diz, it's not just a feminist movie. não é somente um filme feminista. It's a humanist movie. É um filme humanista. Go ahead and click it to the next scene. Próxima cena. Did you know that Mrs. White said Você sabia que Ellen White disse all members of the family center around the father que todos os membros da família estão centralizados ao redor do pai? because it's a picture of the priesthood of the household. Porque é um quadro do sacerdócio. And a feminist movie means that the female is the top. E um filme feminista coloca a mulher no topo. Men are not important. Os homens já não são tão importantes. Humanist means, O humanista significa... go ahead and click it forward. Pode avançar. This is talking about the father being the head of the household, Aqui and fala- this is right. Aqui fala como o pai sendo o chefe do lar, né? O That líder comes do- from Adventist Home. E está no livro Orientação da Criança. Go ahead and click it forward. Pode avançar. So humanism, O humanismo, the very definition is a system of thought attaching supreme or prime importance to human rather than divine. o humanismo é um sistema de pensamento que atribui
importância primária ao humano em vez de a assuntos divinos ou sobrenaturais. So humanism O humanismo means that humans are more important than God. significa que os seres humanos são mais importantes que Deus. They're fighting against God. Estão lutando contra Deus. It isn't just these superheroes or transformers, it's movies like this. Não são somente os super-heróis ou os Transformers, são filmes assim também. God is not as important as you. Deus não é tão importante quanto você. Go ahead and click it forward. And this came out recently E esse aqui saiu faz pouco tempo, on Amazon Prime. no Amazon Prime. It's all about a daughter of hell. Tem a ver com a filha do inferno. And notice she's standing in an upside down pentagram. E ela está em pé sobre um pentagrama invertido. Notice there's a pentagram on the clock, Também há um pentagrama lá no relógio. which is almost midnight. E é quase meia-noite. Notice there's an all-seeing eye on the building. E tem um olho que vê todas as coisas naquele prédio. These are very occult ideas. São ideias do ocultismo. Go ahead and press play. This is the Prime YouTube channel. Esse é o YouTube channel do Amazon Prime. If you notice, canal do their YouTube. banner at the top O banner lá no topo was promoting this show. já estava promovendo o programa. Do you know how many shows are on Amazon Prime? Sabe quantos programas existem no Amazon Prime? Hundreds, if not thousands. Centenas, se não milhares. And this is what they're promoting? E é isso que eles estão promovendo. This is what their top banner was? É o principal banner publicitário deles. É esse Go- programa. Go ahead and press play. This is the first 2 minutes of the first episode. Os primeiros 2 minutos do primeiro episódio do programa. It says, once upon a time, there was golden gates in heaven, Era uma vez uma cidade que havia portões dourados no céu. and heaven is ruled by beings of pure light. E o céu regido por seres de pura luz. Angels that worship God, Anjos que adoravam a Deus. even Lucifer, Mesmo Lúcifer. and he was known as a troublemaker. Mas já era conhecido como um perturbador. And that Lucifer was dangerous because of his creative ideas. E Lúcifer era perigoso por suas ideias criativas. And so these mean characters from heaven Então esses seres maldosos do céu kicked Lucifer out to the earth, expulsaram Lúcifer e o lançaram para a terra. and then God created Adam and Lilith. E Deus criou Adão e Lilith. Not Adam and Eve. Não foi Adão e Eva. And Lilith became in love with Lucifer. E Lilith se apaixonou por Lúcifer. And they wished to share this magic with humans. E eles queriam partilhar dessa mensagem, dessa And a magia. fruit was given to Lilith. E um fruto lhe foi entregue. And with this disobedience, E com isso a desobediência sin began to enter into the world. e o pecado começou a entrar no mundo. And in heaven, E lá no céu, happiness was broken apart. a felicidade acabou. And Lucifer was cast down to the earth E Lúcifer foi finalmente lançado a esta terra. because he was never allowed to see the good of humanity. Porque ele nunca teve a possibilidade de ver o bem na humanidade. And ashamed, Lucifer's been walking on our planet. Envergonhado, Lúcifer foi lançado ao nosso planeta. But his love with Lilith Mas o seu amor com Lilith began to grow. começou a crescer. And they began to reign in hell. E eles começaram a reinar no inferno. And heaven was threatened by earth. E o céu foi ameaçado pela terra. And so they decided to come down and try to destroy the earth. Então eles decidiram descer aqui para destruir a terra. But Lucifer's love for humanity grew. Mas o amor de Lúcifer pela humanidade aumentou. And he passed it on to his daughter, E ele transmitiu esse amor para a filha de Lilith, who is going to share it with the world. que vai partilhar esse amor com o mundo. It's as opposite as you can get from the Bible. Eu não sei se dá para ficar mais contrário ao que a Bíblia ensina do que isso. Here's the problem with letting your children watch these streaming services O problema de deixar que os nossos filhos assistam esses serviços de streaming without monitoring what they're watching. sem monitorar o que eles estão vendo. If the advertisement at the top is for something like this, Se a publicidade no topo é alguma coisa desse tipo and it looks colorful and fun, e parece coloridinho e divertido, how many children are going to click on this quantas crianças não vão clicar nessa and get the publicidade opposite message of the Bible? e receber a mensagem totalmente contrária à da Bíblia? Go ahead and click it to the next slide.
The mission of the home extends beyond its own members. A missão do lar vai além dos seus próprios membros. The Christian home is to be an object lesson, O lar cristão é para ser uma lição objetiva, uma parábola, illustrating the excellence and true principles of life. ilustrando a excelência dos verdadeiros princípios da vida. Such an illustration will be a power for good in the world. Tal ilustração será um poder para o bem no mundo. How your home is developed in your house Como que o seu lar se desenvolve em sua casa? is a great ministry to the world. Como que isso vai se tornar um grande ministério para o mundo? Click forward one more. A well-ordered, well-disciplined family tells more in the behalf of Christianity than all the sermons that can be preached. Uma família bem ordenada, bem disciplinada, fala mais em favor do cristianismo do que todos os sermões que possam ser pregados. All the sermons that are giving you information are not as powerful Todos os sermões que nos dão informações não são tão eficazes as a well-ordered family. quanto uma família bem ordenada. Brothers and sisters, Meus irmãos, because the devil knows pelo fato de o diabo that saber if the family adheres to the principles of God que a família adere aos princípios de Deus and reads and studies about the things of God e lê e estuda acerca das coisas de Deus, and not only hears the words of God e não somente escuta as coisas de Deus, but does the words of God, mas pratica, that it's more powerful than any sermon we could ever preach to you. isso é mais poderoso do que qualquer sermão que nos possa ser pregado. And what do we all have in our homes? E o que nós todos temos em nossos lares? A window Uma janela for the devil to give his messages to us. para que o diabo transmita suas mensagens para nós. Be careful what you watch. Tenham muito cuidado com o que veem. Be careful what you let your children Tenham watch. muito cuidado com o que vocês permitem que seus filhos assistam. Don't waste your time with these things. Não desperdicem seu tempo com essas coisas. Instead, spend your time learning about Em God. vez disso, passem tempo aprendendo acerca de Deus. Let's bow our heads for a word of prayer. Vamos orar. Dear gracious Heavenly Father, Querido Pai Celeste, I thank you for this time, Lord, eu te agradeço, Senhor, por esse momento que tivemos aqui. that we can still openly talk about these things. Que ainda podemos falar abertamente acerca dessas coisas. Lord, help us to not just be hearers, Ajuda-nos, Senhor, a não sermos apenas ouvintes, but help us to be doers. mas praticantes. We love you. Nós te In amamos. Jesus' name. Em nome de Jesus oramos. Amém.